eletricidade ajuda a mover o mundo. É a principal fonte de luz, força e calor da vida contemporânea. Mas afinal, o que é a eletricidade? Quais são os fenômenos relacionados a ela? A gente vai entender isso tudo por meio de experimentos em laboratório. Vamos lá? Esse é o professor Cláudio Furukawa, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Tudo bem, professor? Tudo bem. Em relação à eletricidade, como é que foram feitas as primeiras descobertas? Bom, as primeiras descobertas foram feitas há mais ou menos 600 anos antes de Cristo pelos gregos. E as primeiras experiências que eles faziam na época, né, eram através dessa resina que saía da casca das árvores. Se chamava âmbar. Âmbar. É uma espécie de plástico, só que natural. Então, o atrito, por exemplo, no cabelo, ele fazia com que o âmbar atraísse pequenos objetos, né? No caso, uma pena, que é bem leve. E o termo eletricidade vem dessa palavra âmbar em grego. Né? Âmbar em grego é elétron, e daí surge o nome eletricidade. Então, hoje, existem materiais mais simples. Por exemplo, o canudinho de refresco, né? Que também é um plástico. Né? Então, nós vamos atritar e colocar, por exemplo, num suporte. E aí, se você aproximar a mão daquela parte de lá, você vai ver que ela atrai a sua mão e a sua mão atrai o canudo. Então, o que a gente faz aqui é um fenômeno chamado de eletrização, né? Mais ou menos o que os gregos faziam. A eletrostática, que nós vimos agora no começo, não teve muita aplicação prática, porque não servia, por exemplo, para acender uma lâmpada, para girar um motor ou alguma coisa desse tipo. Então, houve a necessidade de se gerar mais cargas. E a partir daí foi inventado aí a pilha. O termo pilha surgiu do empilhamento de placas de cobre e de zinco. Foi inventada por volta de 1800 por Alessandro Volta, e inclusive a unidade de tensão chamada volts em homenagem ao Alessandro Volta. Como é que faz para gerar uma grande quantidade de eletricidade? Os estudos para se produzir uma grande quantidade de eletricidade começaram com Ørsted. A experiência dele foi muito simples. Isso aqui é uma agulha de uma bússola, e a agulha da bússola nada mais é do que um ímã. Então ele tende a apontar para a direção norte-sul do campo magnético da Terra, que a Terra também é um grande ímã. E aqui eu tenho um ímã. E se você aproximar o ímã da agulha da bússola, a gente percebe que ele tende a se orientar com o campo magnético do ímã. Bem, Ørsted usou a bússola perto de um fio, e esse fio vai ser ligado numa pilha. Então aqui está a pilha, e nós vamos ligar aqui no circuito. Aqui eu tenho uma chave interruptora. Quando eu ligo, vai fluir uma corrente elétrica. Num sentido específico. Num sentido específico, exatamente. A gente pode ver que a agulha ela se deflete. E se inverter? Bom, se eu inverter, o branco agora vai para o seu lado e o vermelho para o outro lado. E o que ele concluiu nesse estudo? Então, a grande conclusão é que existe uma correlação entre a corrente elétrica e o campo magnético. E se a gente inverter? Magnetismo também gera eletricidade? Sim, sim. Essa foi a grande descoberta de Faraday. Agora nós vamos, então, ver o experimento de Faraday. Como que você produz eletricidade a partir do magnetismo? Para você ligar um LED, para você fazer o LED acender, eu posso ligar numa pilha. Haveria necessidade de alguma fonte de energia. Agora, o Faraday descobriu o seguinte, que você pode ligar isso aqui sem pilha. Mas como? Aqui eu tenho uma bobina. O que é uma bobina? Bom, bobina é um fio muito comprido e enrolado várias vezes. Aqui eu tenho uma bobina de 300 espiras. Então, 300 voltas. Aqui eu tenho, apesar de pequeno, 4.000 voltas. É um fio bem mais fino. E aqui eu tenho em torno de 100 voltas. Só que como ele está encapado em massa epóxi para ficar rígido, a gente não está conseguindo ver os fios. Aqui um medidor de corrente elétrica. Então, ele vai acusar a passagem de uma corrente elétrica. Então, você podia segurar, por favor? Então, aqui um ímã, campo magnético, e o Faraday descobriu que se eu deixo o ímã parado, nada ocorre. Mas se eu puser o ímã em movimento, haverá
a geração de um campo elétrico, e esse campo elétrico é que vai fornecer uma corrente elétrica pelo fio. E muda se é mais rápido ou mais devagar? Sim, quanto mais rápido, mais volts irá aparecer, maior a tensão induzida. E para mostrar o que existe em torno desse ímã, que é algo que a gente não vê, que a gente chama de campo magnético, eu trouxe aqui uma plaquinha com um monte de esferinhas de ferro. E essas esferinhas de ferro, elas se alinham com o campo magnético do ímã, que a gente pode olhar por aqui. Olha. Você vê que há alguma coisa em torno desse ímã que nós chamamos de campo magnético. E a variação desse campo magnético que passa por dentro da bobina é que vai me gerar eletricidade. Então, essa experiência de Faraday foi revolucionária, porque a partir de uma forma de energia que é abundante na natureza, que é energia mecânica, a gente pode transformar em eletricidade. E como é que isso se aplica no nosso dia a dia? No nosso dia a dia, a gente consegue essa produção de eletricidade nas usinas hidrelétricas, que eu vou mostrar agora nesse próximo experimento. Aqui nós montamos, então, um pequeno modelo de como funciona uma usina hidrelétrica. Então, nós temos aqui um monte de colheres que a gente adaptou para funcionar como uma turbina. Ele está ligado a um eixo, e esse eixo é ligado nesse disco de acrílico, que tem 4 ímãs, né? E a gente pode mostrar que são ímãs, mudando aqui essa moeda, e nós vimos que o ímã tem um campo magnético. O ímã perto da bobina, mas parado, você vê que não acontece nada. Mas se o movimento do ímã perto da bobina, ele é capaz de gerar um campo elétrico que, por sua vez, ela produz uma corrente elétrica. Então, se você quiser, pode girar. Olha. Acende. Acende. Quanto mais rápido você girar, mais intenso o brilho. E, professor, de que outra forma eu posso fazer essa turbina girar? Você pode fazer de diversas formas. Por exemplo, numa usina hidrelétrica. Ou, por exemplo, se você assoprar, você está usando a energia do vento, que seria a energia eólica. Ou, se não, eu poderia usar o vapor, tá? O vapor saindo em alta velocidade e fazer girar da mesma forma, né? Transformando a energia térmica em energia mecânica e energia mecânica em energia elétrica. E aqui, nesse caso? No nosso caso, a gente vai usar a força das águas. Aqui, então, é a água que estaria represada numa hidrelétrica. Num outro nível. Ela pode ser liberada aos poucos e essa energia pode ser usada para virar a turbina. E a energia armazenada na água represada vai sendo transformada em energia cinética, energia de movimento, e essa energia de movimento sendo transformada em eletricidade por meio desse dispositivo que seria o gerador ou dínamo. Então, toda essa parte aqui faz parte do gerador. Quanto maior a altura e quanto maior a vazão, mais energia você tem na forma de energia elétrica. Professor, eu quero agradecer as suas elucidações e todos os experimentos que foram muito interessantes. Obrigada. Bom, agora que a gente viu o modelo em laboratório, que tal conhecer uma usina hidrelétrica? Vamos lá? Eu vim até Rio Claro, no interior de São Paulo, para conhecer a usina hidrelétrica de Corumbataí. Esse aqui é o Evandro, técnico de operação hidrelétrica. Obrigada por me receber, viu, Evandro? Sejam bem-vindos. Então, Evandro, esse aqui é o Rio Corumbataí represado. Exatamente, aqui é a barragem, a represa do Rio Corumbataí. O rio vem seguindo o curso natural e nesse ponto foi feita a barragem, que é um tanque de contenção de água para poder manter a autonomia das turbinas gerando. Do lado de cá a gente vê só os vertedouros, né? Que é o que? A água que eu não preciso, ela continua seguindo o curso natural do rio. E do lado de lá é onde eu tenho a comporta que alimenta as turbinas. Esse é o canal. Aqui a gente tem esse controle de vazão. A gente abre essa comporta para poder alimentar os dutos da casa de máquina. Quanto maior a vazão, maior a potência, mais energia gerada. É isso? Exatamente.
Daqui essa água já segue direto para a turbina ou ela passa por algum outro lugar? Essa água ela passa primeiramente pelo tanque de compensação. É o último reservatório antes das turbinas. Aqui a gente percebe bem o desnível agora. O desnível do tubo aqui ele é maior para poder acrescentar mais energia da água dentro da turbina. Entendi. Então, deste ponto agora, a água segue direto para a turbina. Isso, diretamente. E ela fica naquela casa ali? Isso, aqui é a casa de máquinas. Agora a gente vai para a casa de máquinas onde estão as turbinas. Evandro, então agora finalmente a gente chegou no coração da usina, é isso? Exatamente. Aqui é onde agora tudo acontece, né? A água agora vai entrar na turbina. Aquela ali é a turbina. Aquela turbina. Esse é o regulador de velocidade, o rotor com várias bobinas em volta dele e o estator, que é onde é induzida a energia elétrica, onde é criada a energia elétrica. A água vai entrar pelas pás da turbina com o movimento do rotor na velocidade correta. Existe um campo magnético que induz energia elétrica nas bobinas do estator. E a água, Evandro, que foi usada para a geração dessa energia, o que acontece com ela? Essa água ela retorna para o rio, ela segue o seu curso natural. Você viu então como funciona uma usina hidrelétrica. Mas existem muitas outras formas de produzir energia. O fundamental é que, de olho na preservação do planeta, o mundo moderno busque soluções cada vez mais limpas e renováveis. É a tecnologia, com o apoio da física, em busca de novas invenções.